Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live. E que Deus abençoe cada um de vocês que nesse momento está comigo seguindo as nossas lives. Como vocês sabem, essas lives é para que as pessoas aprendam a Bíblia. É um estudo bíblico que nós fazemos semanalmente para que todos venham ter conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos ver nessas lives que assim como Deus, ele sempre foi fiel a seus seguidores, né? Nós vamos ver que o que ele fez lá no passado para os seus seguidores, seus fiéis seguidores, ele está fazendo hoje também para nós. Mas visto que nós estamos num mundo tão problemático, tão cheio de coisas ruins, o nosso inimigo está sabendo que o tempo dele está bem curto. Então tá chegando no final. Então ele está cada vez mais aproveitando esse poder que ele tem para usar contra as pessoas, para desviarem as pessoas do nosso Deus. E o nosso inimigo, ele fica colocando na cabeça das pessoas a procurarem prosperidade, milagres e muitas curas, né? Então as pessoas talvez vão em lugar errado procurar essas coisas. Uma coisa que quem está por detrás é ele, fazendo as curas, os milagres, as prosperidades. Então, por falta de entendimento, as pessoas acham que estão certas, que está no caminho certo. Mas será que a Bíblia mostra que está certo? Ele usa todas as forças, todos os meios para que as pessoas acham que estão certas. Mas, na verdade, as pessoas estão no caminho errado. Como nós temos o livre-arbítrio, cada um procura aquilo que acha que está certo, Deus não exige ninguém servir ele. Então, o que acontece? As pessoas vão para o caminho mais fácil, né? Opa, aqui aconteceu um milagre, aqui eu me prosperei, aqui eu vi coisa. A pessoa fica tão fixada nessas coisas, nessas mentes, que elas acabam até fazendo provisões. Eu já vi pessoas fazendo provisões. Isso é contra a lei de Deus. Deus não deu o poder para ninguém. O poder foi dado até os apóstolos. Quando João encerrou a Bíblia, que acabou os profetas, os apóstolos, encerrou tudo isso daí. Ninguém mais faz provisões. Por quê? Tudo aquilo que Deus queria que nós soubéssemos está na sua palavra. Então, se você quiser saber corretamente o que significa o inimigo e o que significa o nosso Deus verdadeiro, é simplesmente fazendo uma pesquisa da sua Bíblia Sagrada. Se você começar a pesquisar sua Bíblia e começar a estudar ela corretamente, que é o que nós estamos fazendo com as pessoas, mostrando o caminho, a palavra de Deus como ela é. E nós não estamos inventando nada, gente. A gente faz uma pesquisa bem feita, a gente procura fazer o melhor. Que a Bíblia é o seguinte, tem muita gente que fala, a Bíblia ela é complicada. Não é complicada. A Bíblia ela foi feita para as pessoas entenderem, porque se fosse assim, quem sabia a Bíblia era só os estudados, né? Aquelas pessoas estudadas. Não, Deus não fez isso. Deus fez os pequeninos entender a Bíblia. São pessoas que, tem muitas pessoas que não têm estudo nenhum e conhecem a palavra de Deus. Então, ele não escondeu. Então, a Bíblia ela foi criada para ser estudada qual posição social a pessoa é. Tanto faz ser um. Para Deus, o ser humano é tudo igual. Tanto faz uma pessoa ter um valor requisitivo alto, como a pessoa não ter. O importante é servir a Ele. Ele é contra a pessoa ser rica? Não, ele não é contra. A pessoa trabalhar e conseguir alcançar os objetivos dele, ele nunca foi contra. Jamais, porque Provérbios lá, se você vê, Salomão foi um homem rico, Davi foi rico, então todos eles foram ricos. Deus não é contra o rico, ele é contra as pessoas
que faz a maldade para poder conseguir alguma coisa. Mas você subindo honestamente, fazendo seu trabalho honestamente, jamais. Deus, ele mostrou a verdade, tanto para o grande como para o pequeno. Ele sempre falou que a palavra dele seria pregada em toda a terra habitada, certo? Isso ele falou lá, ó, lá no começo. Jesus, lá em Mateus 28, também confirmou que todas as escrituras e essas escrituras seriam pregadas em toda a terra habitada. Então, quer dizer, quando vier a destruição, porque Deus prometeu uma destruição do iníquo da terra, ele prometeu acabar com a iniquidade, ninguém pode falar que não sabia, porque todo mundo está pregando a Bíblia. Todas as religiões falam, todas as religiões estudam a Bíblia. Então, alguma distorce, outra não, mas é o problema de cada religião. Mas a palavra é uma só. Deus é um só, o caminho é um só, e o Filho de Deus é um só. Então, temos que acreditar na palavra de Deus. Se eu for ver a pessoa chega e fala um negócio para mim, eu vou na palavra, tá certo? Tá, então vamos acreditar. Certo? Então nós vamos provar que ele mostrou, desde lá do passado, que ele é um Deus que sempre está do lado dos fiéis dele. Desde lá do passado. Ele continua, até hoje. Então essa live, ela acho que vai ser um pouquinho mais rápida. Então nós vamos ler como ele foi fiel a Moisés. Se vocês lerem o relato de Moisés, que é muita coisa, a gente pega alguns textos para vocês verem o que Deus fez para o povo lá no passado. Vocês lembram que ele tirou o povo de Israel do Egito. Isso nós já lemos, né? Nós já vimos isso daí. Agora nós vamos ver o que ele fez. Olha o que Deus fez para Moisés. Em Êxodo 14, nós vamos ler o 16, o 21, o 22, o 26, o 28, o 29 e o 31. Vamos lá no Êxodo? Êxodo 14. Vamos achar o 14. Olha que Deus, de tudo que ele já tinha feito, que nós já lemos, né? Que tirou o povo do Egito, tudo, olha o milagre, olha o que Deus fez para Moisés. Olha, esse 14, vamos ler o 16. Olha, vamos ler o 16, olha. E tu levanta a tua vara, estenda a tua mão sobre o mar, e fende-a para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Agora nós vamos ler o 21. Vamos lá no 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas tornaram partidas. Então, quer dizer, ele abriu o mar no meio, para o povo de Israel passar. Quer uma coisa melhor do mundo? O que ele fez para o povo dele? Já pensou o mar do jeito que é, enorme? Aí, continuando. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram ver como muro à sua direita e à sua esquerda. Olha, que milagre de Deus, né? Agora nós vamos ler o 26 e o 28. 26, ó. E disse o Senhor a Moisés: estenda as tuas mãos sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então, o que Deus fez? Ele falou para Moisés que estendesse a mão, porque as águas iriam voltar. Por quê? Porque o povo do Egito entrou atrás, achando que ia passar também, atrás do povo de Israel. Só que Deus fez o quê? Voltou o mar. Agora, ó, o mar retornou-se à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugir, foram se
encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios do meio do mar, porque as águas tornando cobrir os carros, cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. O 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu? Então, aí fala assim, Israel viu a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e a Moisés seu servo. Precisou fazer isso para o povo acreditar nele, né? Ele fez isso, foi uma coisa mais, já pensou? O povo chega lá, o mar, do lado do mar, do outro lado os caras guerreando, querendo matar todo o povo. Olha a mão divina. E depois que ele fez isso para Moisés, teve outra passagem que ele fez também para Josué. Quando Moisés morreu, vocês lembram que a gente falou que continuou Josué, né? Josué continuou no lugar de Moisés. Então, aí, aquele povo que pecou lá, que Deus falou que eles não iriam conhecer a terra prometida, aí ele incumbiu quem? Josué, de levar o povo para a terra prometida. Eles se viram novamente em aperto com os inimigos deles. Eles se viram novamente. Então, aqui nós vamos ler Josué 3, 9 e 10. Depois a gente vai ler, ó, Josué. Deixa eu ver onde é Josué aqui. Peraí, Josué. Ó, Josué. Vamos ler o capítulo 3, versículo 9 e o 10. Olha o que ele fez aqui também. Disse mais a Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará-se diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, e aos giganeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Cada nome, né? Esquisito. Esse aqui eram os reis que perseguiam o povo de Deus, de Israel. Eles eram contra. Aí, olha o que aconteceu aqui. Ele fez isso daí, né? O 9 e o 10. Vamos ver os 10. Disse mais José: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará até diante de vós aos cananeus, que eu já li, né? Então, aqui, ele também falou para que eles iriam ver quem era o Deus deles. Aí nós vamos ler, ele estava falando, né, que ele ia mostrar todos esses reis aqui, que estavam perseguindo a Josué, ele ia mostrar quem era o Deus verdadeiro, como ele salvaria o povo dele. Agora nós vamos ler o 16 e o 17, no mesmo. Josué 3, 16 e 17, vamos lá. 16 e 17. 16. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeretã, e os que declaram ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firme e seco no meio do Jordão. E todo Israel passou seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aí com Josué já foi no Rio do Jordão. Quando ele se viu com todos esses reis atrás dele, o que Deus fez? Abriu também o Rio do Jordão. O rio, esse era o rio, né? Para que eles passassem a seco. Agora nós vamos ver Josué 4, 6 e 7. Vamos lá, nós estamos aqui já
na página, né? Josué 4, 6 e 7. Vamos lá. Para que isso seja por sinal entre vós, e quanto vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significa essas pedras? Eu vou explicar agora aqui. Quando Josué passou no Rio do Jordão, é que eu vou explicar, porque a gente não leu todos os textos, mas eu vou falar. Deus, o Senhor falou para Josué que ele catasse umas pedras e pusesse como sinal que eles atravessaram no seco o Rio do Jordão. Então Deus está falando aqui que quando os filhos deles crescessem, para eles falarem o que significava aquelas pedras que eles puseram ali. Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante, que Deus está mandando ele falar para os filhos, da arca da aliança do Senhor, passando pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Viu só? Era uma coisa memorial, para que eles nunca se esquecessem, que os filhos dele, quando vissem aquelas pedras, também iam saber o porquê daquelas pedras. E para eles explicarem para os filhos deles que Deus fez ali, ele protegeu mais uma vez os filhos deles. Agora nós vamos ler 18, 22, 23 e 24. Vamos lá no 18. Agora fala assim. E aconteceu que como os sacerdotes que levavam a arca do altar da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas do pé dos sacerdotes se puseram em seco. As águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corria como antes sobre todas as suas ribanceiras. Quer dizer que ela voltou a correr normal, assim que eles puseram o pé na terra seca. Agora nós vamos ler o 22. Fala assim. E falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significa essas pedras? Foi o que eu falei lá. Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante a nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra, olha aqui, ficou registrado para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Deixou registrado para que todo o povo conhecesse essa história. Que Deus, que a mão do Senhor é forte. Então isso daí foi registrado para que nós hoje sabemos que Deus, ele sempre foi fiel aos seguidores dele. Aí vamos lá no Salmo 143, 10. Davi, ele era uma pessoa muito temente a Deus, né? Então, Davi, 143, 10. Ele era muito temente a Deus. Cento 143, 10. Ela gruda essas folhas. Cento e 41. Davi, ele respeitava muito ó, 143, 10. Olha o que Davi falou. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus, o teu Espírito é bom. Guie-me por terra plana, verifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Essa é uma oração que Davi fez para Deus, né? Então ele reconheceu que Deus é todo poderoso. Davi reconheceu. Então ele estava pedindo para Deus
tirar da angústia. Então, o que nós precisamos é isso, né? Oração, os Salmos é um livro de oração, a gente aprende muito com Davi. A gente aprende muito oração. E tem mais aqui, ó, Salmo 37 e 37, aqui nós vamos continuar falando de Davi ainda. Salmos 37, Salmo 37. 37, vamos lá no versículo 37. Salmo 37, versículo 37. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desses homens é a paz. Davi está falando que o homem sincero e reto é a paz. O fim, eles vão ter paz. Agora o 38 diz o seguinte: quanto aos transgressores, serão a uma destruídos e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Quer dizer, todos os transgressores e os ímpios, eles vão ser destruídos. Davi já falou, lá no passado. Então ele já estava confiando no futuro que Deus falou, que os ímpios seriam destruídos. 38. Não, nós vimos 38, agora nós vamos ler o 39 e 40. Mas a salvação do justo vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará por quanto confiam nele. Por quanto, quer dizer, a quem confia nele, né? Aquele prometeu. Davi já lá no passado já estava falando do quê? Do que vai acontecer no futuro. Porque ele está falando aqui do futuro. Que está falando, e o Senhor ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará quanto confiam nele. Mas a salvação vem do Senhor. Quer dizer, esses dois textos já estão falando do futuro. Davi já estava falando dos nossos dias atuais. Ele já estava prometendo que Deus falou dos nossos dias atuais. 1 João 2,27, vamos lá? Vamos ver o que João falou para nós? 1 João 2,27. 1 João 2,27. 2,27, vamos lá. Ó, e unção que vós recebesse dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, todas as coisas é verdade. São verdadeiras, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. Viu? Aqui João está falando de Jesus, né? Que todas as coisas que ele ensinou vinham da onde? Do Pai. Todas as coisas eram verdadeiras. Então, para continuar nas coisas que ele ensinou para a humanidade, que todas as coisas eram verdadeiras. Então, quer dizer, a Bíblia não mente. O próprio Jesus, ele ensinou os apóstolos dele a seguir o que o Pai ensinou ele, né? Vamos lá no Salmo novamente, 103. Vocês viram como a Bíblia é? Para conciliar Salmos, João, Êxodo. A Bíblia é assim para conciliar, né? Vamos, Salmo 103. Vamos lá em Salmo 103. Salmo nós já achamos, agora nós temos que achar o 103. O livro mais comprido da Bíblia é Salmo. 119, 111. 103. 17 e 18. Vamos lá. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade, sobre aqueles que os temem, a sua justiça, sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Viu?
Davi já falava isso daí. 19 e 22. Quer ver 19 e 22? Ele falou que é eternidade, eternidade. Então, até no nosso... Estava falando dos nossos dias, Davi, aqui. Você viu como Davi sabia do que ia acontecer também? Por quê? Porque ele seguia Deus, né? 19 e 22. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Agora o 22 fala o seguinte: bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, o Senhor. O que ele falou? Para a gente sempre bendizer ao Senhor. Sempre. Davi estava falando aqui do futuro, gente. Vocês viram? Lá, ele escreveu lá no passado, só que ele estava falando do futuro para nós. E vamos, olha, quer ver que texto mais lindo aqui de Isaías 55, 5, 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Isaías 55, 6 e 7. Esse texto aqui, olha, vou falar, viu? Acho que foi o último texto que eu pesquisei, deixei a folhinha aqui. 5, 6 e 7. Olha. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Aí fala que buscai ao Senhor enquanto se pode se achar, invocai-o quanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é e perdoa, né? Perdoador, seria perdoar. Então aqui, Isaías está falando do final, das pessoas que ele vai buscar. Aqueles que buscar a ele vai achar. Ele não se esconde de ninguém. Então ele fala, buscar enquanto é tempo, né? Porque vai chegar uma época que nós não vamos poder falar da Bíblia mais. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia e ter ela na cabeça. Porque nos final do tempo, todas as Bíblias vão ser seladas. Elas não vão mais poder você pegar uma Bíblia e ler. Já tem países que não deixam a pregação, né? Tem países que é proibido. A pregação é proibida. Então vocês têm que saber a Bíblia, estudar bastante, saber, porque no final do tempo ela poderá ser lacrada. Então Deus está dando tempo, porque aqui Isaías foi bem claro. Buscar enquanto pode, porque depois, olha, Nico, não vai mais achar. Então, ele está mandando buscar enquanto está podendo, né? Gente, espero que vocês aprenderam alguma coisa hoje. Nós falamos sobre como Deus, ele protege os fiéis dele, tanto lá no passado como agora. Hoje nós temos, no passado, ele se apresentava direto, né? Ou depois veio os profetas, depois veio Jesus. Hoje nosso intermediário até Deus é Jesus. Então, tudo que você vai pedir, toda oração que você vai fazer, tudo que você quer na sua vida, você tem que pedir em nome de Jesus. Vou pedir para vocês me seguirem no Facebook, no YouTube. Para que esse canal cresça, vocês têm que se inscrever no YouTube, gente. Se inscrever, tocar o sininho. Gostaria também que vocês compartilhassem, né, esses vídeos, né, mesmo no Facebook. Compartilhe para que mais pessoas vejam, para pessoas do vosso grupo vejam. Quanto mais pessoas verem, melhor. Para Deus é muito bom isso daí, porque nós estamos falando dele, nós não estamos falando de ninguém, nós estamos falando da Bíblia Sagrada. E Deus, ele agradece muito.
Jesus, ele prometeu que aonde estaria um ou mais falando dele, lá ele estaria, certo? Então, agradeço a todos vocês por estar me acompanhando nessas lives e que Deus abençoe todo mundo e vamos fazer uma oração para pedir as bênçãos para a semana. Senhor nosso Deus, que está no céu, através de seu amado Filho Jesus Cristo, queremos chegar à tua santa presença. Senhor, hoje nós pedimos para que o Senhor nos livre do nosso inimigo, que afaste para bem longe, para bem distante, que nos proteja da iniquidade do mundo, das coisas ruins, dos acidentes, tantas coisas que a gente vê acontecer. Senhor, nos livra, Senhor. Nos livra de todas essas coisas ruins, nos dá proteção 24 horas, nos abençoe cada dia, cada minuto da nossa vida. Eu sei, Senhor, que nós não somos merecedores, mas nós estamos procurando, Senhor, fazer o melhor para te louvar e glorificar seu santo nome. Nós não merecemos nada, mas sim nós pedimos e agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.